A live de hoje, pessoal, sobre teoria Yin e Yang, né? Os princípios da teoria Yin e Yang. O que é a teoria Yin e Yang? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos aí na nossa live sobre os princípios Yin e os princípios Yang. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pessoal chegando então na nossa super live de hoje sobre mais um princípio da medicina tradicional chinesa, que nada mais, nada menos que o princípio Yin e o princípio Yang. Então, queridos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre medicina tradicional chinesa, né? Pessoal, para os chineses, antigamente, né? Muito antigamente, pensando em 5.000 anos antes de Cristo aproximadamente, eles perceberam que antes da formação da Terra, tudo era energia vital. Para eles, tudo era energia vital. E quando ficou sabendo da constituição da Terra, com a força centrípeta, né, de tonificação de vários princípios energéticos e a força centrífuga, né? A força centrífuga de dispersão de energia, tá? Entenderam isso aqui, pessoal? Força centrípeta, tá? Ela traz a energia. E a força centrífuga, pensem na centrífuga de roupa. Quando ela gira, ela solta água, certo? Então, mais ou menos assim surgiu o nosso princípio Yin e princípio Yang. Pessoal, o Yin e o Yang simplesmente representa tudo. Representa todo o universo, né? Representa a natureza e representa inclusive padrões de pessoas, no qual nós, profissionais da medicina tradicional chinesa, diagnosticamos uma pessoa que possa estar com uma síndrome instalada da Yin e também com uma síndrome em padrão de excesso Yang. Que seria isso? Então, gente, para os chineses, né, um povo de muita sabedoria, os orientais em si, eles sempre foram muito de observar a natureza, né? O que seria observar a natureza? Eles percebiam que ao nascer do dia, né, o sol tinha um ápice, né, com um leve calorzinho, digamos, no rosto se está no sol, certo? E ao meio-dia tinha o ápice de calor, a energia mais ascendente do dia seria meio-dia, né? E perceberam que após ao meio-dia, o sol começava a ficar mais fraco e mais fraco, ou seja, a energia Yang, de total ascendência, do nascimento até o meio-dia, e uma energia Yang, né, ao entardecer. Então, como eles observavam tanto a natureza, simplesmente criaram padrões, né, de estudo, de diagnóstico e de tratamento com o surgimento da medicina tradicional chinesa, né? Como, por exemplo, nós, da medicina tradicional chinesa, identificamos uma doença aguda quando ela está em Yang, né? Uma doença, por exemplo, que ela se tem um início rápido, ela vem e ataca rápido, né? A medicina tradicional chinesa, ela identifica isso chamado de síndromes, né? Síndromes de padrões de insuficiência de energia, síndrome em padrões de Yang, de excesso de padrões de energia, tá? Isso para entender um pouquinho o nosso raciocínio sobre Yin e Yang. Então, identificamos uma pessoa de padrão Yin como, tá? Como, por exemplo, uma doença crônica que a pessoa tem, né? Ela tem um início gradual e vai piorando,
tá? As pessoas que têm muito sonolência, né, apatia, parece que estão com falta de energia, né? Gosta de deitar bem encolhido, quando vai deitar assim fica em posição fetal, né? Geralmente pessoas com a face pálida, preferência por líquidos quentes, né? Tem necessidade de estar tomando, por exemplo, vai tomar um café, toma um café muito quente, né? Uma pessoa também que tem a língua pálida, né? Isso nós identificamos também na medicina tradicional chinesa. Então, isso é característica de um padrão Yin, tá? São pessoas mais introspectas, né? Pessoas que não gostam também de sair, geralmente sentem muito frio, né? Então, essas pessoas de padrão Yin, elas têm uma predisposição a adquirirem uma síndrome Yin, né? Como, por exemplo, frio na bexiga, né? Quem é que nunca sentiu aquele desconforto na bexiga? E isso vem de uma síndrome Yin, né? É o frio entrando, às vezes a pessoa anda muito descalço, né? Andando no piso frio, descalço, acaba entrando agente patogênico de síndrome Yin, né? Então, vamos falar um pouquinho do Yang. Nós observamos então o quê? Pessoas altamente agitadas, né? Vermelhidão na face, uma pessoa que fala alto bastante, né? Geralmente as pessoas de padrão Yang, elas gostam de dormir destapadas, né? Elas não conseguem sentir, digamos, um peso ou um pouco de calor devido ao cobertor, né? Essas pessoas também gostam de deitar esticado, né? Totalmente esticado, esparramado. Esse é o nosso padrão Yang, né? Tá procurando tomar sempre líquidos gelados, né? Vai tomar uma água, tem que ser sempre gelada, né? Se vai tomar um chá, também vai ser sempre gelado. Essas pessoas geralmente sentem muita sede, né? Então, isso é o Yang, certo? Então, gente, o Yin e o Yang nada mais é que um dos princípios mais fundamentais da medicina tradicional chinesa, né? Que nós identificamos vários tipos de padrões, né? O que as pessoas estão deixando as síndromes se instalarem, entendeu? Né? Então, assim, a predominância do Yin, o que acontece? Nós percebemos as pessoas que têm o cabelo mais claro, por exemplo, né? Elas têm tendência também a ter síndromes Yin, né? Também assim, as pessoas de estatura mais baixa também têm tendência, né, a ter o Yin. Então, assim, é de extrema importância nós entendermos o Yin e o Yang de uma maneira como um todo, tá? Porque ele está presente em toda a nossa vida, está presente na natureza, tudo que nós fizemos, tá? Então, pessoal, o Yin, tá? O Yin, ele também tem característica informal, né? Geralmente, pessoas de padrão Yin são pessoas altamente gentis, fácil de convivência, né? Tem gestos abertos, né? Fala claramente, né? Gosta de verdade, de falar as coisas, né? É uma pessoa muito amigável, né? Então a gente já começa a identificar o tipo de padrão Yin, padrão Yang, né? E geralmente as pessoas o quê? Elas são tímidas em questões de relacionamento, de falar em público, né? Com quem as pessoas têm confiança, tá? Gesticula, tudo bem, vai e fala, né? Mas assim, pessoas que vai conhecendo novas, geralmente traz uma certa timidez, tá? E o padrão Yang, geralmente, são pessoas com cabelo mais escuro, né? Uma coloração de pele também mais escura, né? A pessoa pode ter um certo brilho, né? Pode ter uma certa sudorese, pode ter
um pouquinho de oleosidade na pele, né? Então, gente, as doenças têm um padrão yin e yang? Exatamente. As síndromes, tá? Que a medicina tradicional chinesa fala muito em síndromes, mas as doenças nada mais é que um desequilíbrio ou de yin, né, de insuficiência de energia, ou de yang, né, um padrão de excesso muito alto. Daí se desencadeia, por exemplo, as doenças, como por exemplo, tá? Eu sinto sempre uma azia, né? Parece que eu engoli alguma coisa que não desceu bem, aquela coisa sobe e desce, queimação, é um padrão de excesso, ou seja, o yang do estômago. O qi, a energia do estômago, está em excesso, subindo, né? Então, as doenças se manifestam nos desequilíbrios tanto de yin e os desequilíbrios tanto de yang, tá, gente? Então, o yang também, geralmente as pessoas que predominam, né, a energia yang tem os ossos largos, ossos pesados, a estatura grande, né? São pessoas maiores, de padrão mais alto também, né? E geralmente as pessoas yang, elas têm a dificuldade de trazer a tranquilidade para si, né? Vocês já ouviram falar naquelas pessoas ligadas no 220, no 440, né? São geralmente padrão yang, né? Que é bom, é enérgico, né? Tanto o yin quanto o yang, totalmente bom. Porém, quando eles desequilibram, por exemplo, tá? A energia yin está aqui e a energia yang aqui. Qualquer tipo de desequilíbrio, como por exemplo, né, que eu dei ali do estômago, ó, a azia e tudo, vai subir o yang. Porém, o yin vai baixar também automaticamente, né? Ele vai descendo e vai tendo uma perda de energia. Então, o que a gente faz? Na medicina tradicional chinesa, a gente aprende a equilibrar as duas polaridades, tanto o yin quanto o yang, colocar em perfeita harmonia, tá, gente? Então eu separei aqui para vocês. Por exemplo, na natureza, o que seria a energia yang na natureza, tá? Nós temos o sol, nós temos o dia, né? O céu, né? Superior, o céu, também é yang, né? O homem, o calor, tudo yang. E o que nós temos em yin? Nós temos a lua, temos a noite, a mulher, o inverno, o frio, né? As doenças têm um padrão yin e yang, exatamente, tá? Então, a característica, tá, de doenças, então, vem também a síndrome yang de pessoas muito agitadas. E o que agitação traz? Tanto agitação mental, né, que às vezes as pessoas não conseguem controlar nossos pensamentos, né, nossos estados da emoção, muitas vezes traz o que? Ansiedade, né? E não tratando a ansiedade, ela cristaliza, se tornando crise de ansiedade, ou seja, o yang vai subindo, né? E causando os desequilíbrios. E mesma coisa acontece também quando existe um desequilíbrio na energia yin, né? Que já é o que? As pessoas mais calmas, né? Mais tranquila. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas não têm um impulsionamento, né? Um impulsionamento yang, que vai dar a força de vontade, né? A energia de viver, né? O gostar de viver novas experiências. Também é importante, né, gente? Totalmente importante. Então, o que nós falamos mais sobre energia yin e yang, né? Todos os tipos, né, de síndromes, elas vêm ou da yin ou da yang. Então, na medicina tradicional chinesa, nós identificamos o tipo de elemento também que a pessoa predomina, né?
e se está com falta ou se está com deficiência de energia. O que seria isso? Seria uma falta de energia, por exemplo, no meridiano, né? Uma síndrome Yin, que nós precisamos colocar calor. Aí nós entramos com fitoterapia, entramos com ponto de acupuntura, entramos com moxa, tudo para trazer o fogo novamente para a vida daquela pessoa. Tá? Então, a interdependência do Yin e do Yang, o Yin ele existe, tá? Na presença do Yang, e o Yang sempre vai existir na presença do Yin, né? Ou seja, ao nascer do dia, tá? A energia Yang, ao entardecer, né? Após o almoço, a energia Yamin, né? Tá? Ao entardecer indo para a noite, tá? E à noite, a energia Yin, né? E depois da energia Yin, nós temos a energia Yang, que seria o ciclo novamente, né, do dia e noite. Nada mais claro que a teoria Yin e a teoria Yang. A mulher sendo Yin por natureza, o padrão é Yang, e o padrão de Yang como se equilibra? Então, a mulher é Yin, né? E uma mulher que é muito Yang, também nós vamos tratar e acalmar, né? Porque a mulher ela já tem tendência também a ser Yin. Porém, os desequilíbrios da vida, os excessos de preocupação, a TPM, irritabilidade, tudo acaba deixando um certo desequilíbrio, tanto de Yin, tanto de Yang. Aí tem que ser feito bastante diagnóstico para entender o que está predominando, né? Por exemplo, sempre que o Yin é consumido, o Yang aumenta, né? E se o Yang for consumido, o Yin também vai aumentar, tá? Então, assim, sempre nós temos que prestar bastante atenção nisso. Certo, gente? Então, comecem a prestar atenção. Qual padrão você se encontra, né? O que está trazendo? Se é agitação, se é tranquilidade, se é calor, se é frio, né? E nós começamos a entender a nossa teoria Yin e a teoria Yang. Então, pessoal, se caso ficou alguma dúvida aí, pode mandar um direct, né? Mandar um WhatsApp. E se também tiveres a oportunidade de conhecer a maravilha da medicina tradicional chinesa, nós estamos com uma turma nova, agora 19 e 20, semana que vem, aqui em Balneário Camboriú. Certo? Gratidão, então, e tenha uma ótima noite e um maravilhoso domingo amanhã, né? Um grande abraço. Domingo não, perdão, segunda.